Recentemente nós passamos por uma fase bem complicada que foi a fase de pandemia, né? Se você sobreviveu a esses 2 últimos anos de pandemia, meus parabéns, né? Você é uma sobrevivente, mas infelizmente a pandemia ela deixou muitas marcas. E uma das marcas e dos efeitos colaterais que o vírus acabou deixando, não só em uma, mas em várias pessoas, foi a queda de cabelo. Se você teve Covid, infelizmente você deve ter percebido que o seu cabelo caiu, né, de uma forma muito mais acelerada do que o normal. E eu, como trabalho diretamente ao público, né, eu tenho, né, como você pode perceber, um salão de beleza. Essa foi a queixa principal de algumas clientes minhas que acabaram contraindo o vírus. E eu, obviamente, como eu amo estudar, né, eu fui atrás, saber a opinião de especialista, por que o cabelo cai. E não é só a queda de cabelo, mas muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas nos ossos, muitas pessoas acabam perdendo o olfato, perdendo o paladar. Mas hoje o tema do vídeo é por que o cabelo cai depois do vírus da Covid. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que se inscreva aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você ser notificado pelo YouTube. E ainda, se você tiver uma sugestão de novos vídeos, de temas que você gostaria que eu falasse, ou até mesmo produtinhos que você gostaria que eu testasse aqui no canal e no meu cabelinho, tadinho, coloca aqui nos comentários. Não fica com vergonha, porque aqui você está em casa. Mas afinal de contas, por que o cabelo ele cai depois da Covid-19? Já para deixar bem claro aqui para vocês, eu não estou fazendo e falando algo que eu tirei da minha cabeça, tá? Eu fui atrás, eu pesquisei e procurei e achei a opinião de uma dermatologista especialista nesses casos, né, depois da Covid-19. E de acordo com a doutora Ana Magela, eu acredito que é essa a pronúncia do sobrenome dela, essa queda ela acontece por conta de um aflúvio telógeno. Esse processo ele é caracterizado por uma perda capilar difusa devido a uma mudança abrupta do ciclo capilar. Eu aposto que você aí em casa, você não deve estar entendendo nada, né? Fala, meu Deus, o que esse menino está falando? Fala português. Basicamente o que acontece? Se você acompanhou o vídeo aqui que eu falo sobre o minoxidil, você deve ter visto também eu falando sobre os ciclos, ou seja, pelas fases de crescimento que o nosso cabelo ele passa. Vamos recapitular? Nosso cabelo ele tem 3 fases, ou seja, a fase anágena, que é a fase de crescimento, a fase catágena, que é a fase de transição, onde o cabelo ele não sabe muito bem se ele vai cair ou se ele vai continuar crescendo, e a fase telógena, que infelizmente ou felizmente, né, para ter uma renovação, é a fase de queda. E o que basicamente o vírus ele faz? Ele faz o seu cabelo sair dessa fase anágena, que é a fase de crescimento, e automaticamente muda a chavezinha e seu cabelo passa da fase anágena para a fase telógena. Então, tecnicamente é muito simples. O vírus ele tem essa força de mudança. Então, o seu cabelo ele sai dessa fase que ele estava de crescimento para a fase de queda. Então, por isso que é muito comum. Um dos efeitos mais comuns, né, depois da Covid é a queda de cabelo. Normalmente, esse aflúvio ele ocorre de 2 a 3 meses. Então, é muito comum você perceber que o seu cabelo ele vai cair, né? Se você já teve ou se você está agora com Covid, você vai perceber muito que o seu cabelo ele vai cair, ele tem essa fase de renovação de 2 a 3 meses. Mas vale lembrar que essa é uma condição autolimitada. E o que significa isso, Rafa? Basicamente, ela se resolve sozinha. Então, não precisa se desesperar, tá? Eu aconselho sim, se você
dependendo do seu caso, você sim procurar uma dermatologista, né, uma pessoa que seja especializada no seu caso, mas assim, não há motivos para você se desesperar, porque geralmente essa condição, ou seja, o ciclo de crescimento, de transição e de queda, ele volta ao normal após 6 meses. Aí você fala, Rafa, mas 6 meses é muito tempo para o meu cabelo voltar ao normal, né? Para voltar esse ciclo. É o corpo humano, gente. Cada caso é um caso. Às vezes tem pessoas, né, dependendo do seu organismo, você pode sentir que dure um pouquinho mais essa fase de queda, ou você pode sentir que ela dure um pouquinho menos, que o seu cabelo já volte ao ciclo normal. Aí você fala pra mim, mas Rafa, ok, meu cabelo, né, tá caindo, né, por conta da Covid, mas você pode me explicar mais a fundo o porquê que o cabelo cai? Pode ser mais simples do que parece. A infecção da Covid-19, ela leva o corpo ao estado pró-inflamatório. Com isso, ocorre uma redução na produção das proteínas que são essenciais para o corpo humano. Não só proteínas, mas proteínas anticoagulantes, sabe? Que podem ocluir o suprimento sanguíneo no folículo. O que significa isso? Falando no português. Elas podem, de certa forma, diminuir, sabe, a quantidade de sangue que é mandada pro folículo. Então tudo isso acaba contribuindo para que o cabelo caia e caia mais rápido. Ok, Rafa, mas o que eu posso fazer se caso eu perceber que meu cabelo está caindo demais no banho, no travesseiro, né? Eu peguei o Covid, meu cabelo está caindo bastante, eu percebo que quando eu lavo, eu passo a mão e meu cabelo cai muito, né? O que eu posso fazer para melhorar ou até de certa forma amenizar essa queda? No caso da queda causada pelo vírus, infelizmente não tem muito o que fazer. E não existe um tratamento específico para amenizar. Como eu disse, por ela ser uma doença autolimitada, ela mesma acaba se resolvendo. O seu corpo acaba criando uma proteção para retirar esses resquícios desse vírus. Mas caso isso não aconteça, se você percebeu que após 6 meses o seu cabelo ainda continuar caindo muito, aí sim você tem que procurar um dermatologista, porque o problema não pode ser só o vírus, né? Só os efeitos colaterais, mas pode ser alguma outra coisa. E para concluir o vídeo, é muito importante você entender que não tem como prevenir esse aflúvio telógeno, ou seja, essa queda, já que ela é uma resposta do corpo. Muitas vezes é um período de estresse, um período de trauma. Sim, não é só pela Covid, mas tem muitas situações que essa queda ela é esperada, ou seja, por um pós-operatório ou até mesmo durante um tratamento de uma doença inflamatória. E nesses casos, segundo essa dermatologista, é possível fazer um tratamento precocemente, ou seja, para prevenir que seu cabelo caia com tanta força. Mas vale lembrar mais uma vez aqui no vídeo que é muito importante que após 6 meses você procure. Se você perceber, se você quiser procurar antes, não tem problema. Mas se você perceber que depois de 6 meses seu cabelo ainda não parou de cair, aí vai conselho de coração, vai procurar uma dermatologista, porque o problema talvez pode não ser só a Covid, só os efeitos colaterais, e sim outras coisas. Faz sentido para você? Você conseguiu me entender? Conseguiu entender que o corpo humano ele tem diversas formas de nos proteger. E uma delas é fazendo com que o cabelo caia depois da Covid, que é como se fosse uma limpeza do nosso corpo a fundo. Se você ficou com alguma dúvida, não fique com vergonha, coloque aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Beijo e até mais. Ida a uma mudança Ida a uma mudança. Jesus, ó os cabelinhos, que não abaixa, mas nem com a bexiga.